Samuel? Grande, Felipe Bueno. Como é que estamos? Tudo dominado? Tudo dominado e contigo? Tudo certo, 100%. Invictos no fim de semana, né? Verdade, verdade. Um empate fora, uma vitória em casa. Verdade. E dessa maneira nós estamos começando a segunda-feira, mais uma vez ao seu lado. Uma boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Balanço Geral, aqui no Balanço na Rede. Samuel, sabe quando o avião está decolando? E tudo começou a acontecer depois do clássico Grenal, Samuel. Ali, né? E eu lembro que lá naquela oportunidade eu usei a palavra confiança. E não tem outra para escrever, para descrever o que acontece com um time de futebol que ganha um clássico, que vinha mal e não vinha jogando bem, e que decola. São 4 vitórias seguidas depois do clássico Grenal. O que aconteceu ali? A confiança ou o esquema de jogo? O que foi mais determinante? A confiança. A confiança? A confiança. A confiança. Vamos fazer um resumo de tudo que aconteceu ontem, tá? O Grêmio jogou muito bem no primeiro tempo e precisa isso ser falado aqui, porque quando joga mal, eu falo que jogo mal. Quando fala que joga bem, eu falo que jogo bem. Jogou melhor antes de tomar esse gol e jogou melhor depois de tomar esse gol. O São Paulo saiu na frente com o Caleri. De pênalti, o Cristaldo empatou, ainda no primeiro tempo. E depois, com o passe do Soares, o Reinaldo fez o 2-1. Que passe, hein? Que passe do Largou Soares. Na cara do Pra gol. ele é fácil, né, Samuel? E o Reinaldo comemorou, tá? Aquela história de ex-clube, não sei o quê. Eu tava morando em São Paulo, trabalhava lá, eu já tinha entrevistado o Reinaldo com a camisa do São Paulo. Sim. Olha quanto tempo passou Tá. e o Reinaldo enfrentou o ex-clube dele, né? Ele jogou uns 10 anos no São Paulo, tá? E ele comemorou. Comemorar Isso é muito uma pessoal. coisa, debochar é outra coisa. Isso né? é muito pessoal, tá? O Soares não marcou, mas deu mais um passo para gol, é impressionante. Com ele em campo, ele participa de praticamente metade dos gols, ou fazendo ou dando passe para gol. Soares em campo é garantia de gol, Samuel. Ou ele faz, ou ele dá passe para gol. Metade, praticamente, um pouco menos da metade dos gols que o Grêmio marca quando o Soares joga, tem a participação do uruguaio. E Samuel, se esse avião está subindo, o Grêmio, de forma surpreendente, na minha humilde opinião, depois de 9 rodadas, ocupa a 4ª colocação, ou seja, está no G4. Neste momento, o Grêmio garantiria, de forma direta, uma vaga para a Copa Libertadores da América do ano que vem. E com a rodada de hoje não muda nada. Hoje é Flamengo e Flamengo Vasco. né? Flamengo e Vasco. O Flamengo está lá embaixo. Não sei se o Flamengo pode passar, vamos ver aqui. O Vasco, digo, está lá embaixo. O Vasco não pode. O Vasco não O passa. Vasco está lá embaixo. Vamos ver se o Flamengo tá passa o Grêmio. Dá uma olhada aí o Flamengo não passa o Grêmio. Então o Grêmio fica... Vai terminar a rodada dentro dos classificados para a Libertadores. Maravilha, hein? G4, gente. Deixa eu te perguntar, Samuel, achou que o Gabriel Grando falhou nessa bola? É a impressão que passa. Que ele pelo menos, não sei se ele iria alcançar, mas parece que ele não vai na bola, tia. É que sabe por que acaba potencializando o lance? É porque, lembra quando a gente falava que tinha torcedor do Inter que não gostava do Kehler? Sim. Tem torcedor do Grêmio que também não gosta do Gabriel Grando. E aí, por vezes, o cara faz milagres e não é... Ali, ó, de novo, ó. O cruzamento, a cabeçada do Caleri. Será que ele achou que ia pra fora? É a impressão que eu tive, que ele pensou que ia pra fora. O tal de golpe de vista. Mas o centroavante foi bem também, tá? Botou no contrapé dele, é gol de quem entende, é gol de quem sabe, é gol de padrão Luiz Soares aquilo ali, tá? Golaço. O cara pula e acaba deslocando o goleiro. Quer ver mais uma vez, ó? O cruzamento também do Caio Paulista é perfeito, né? Olha o cruzamento do cara, Samuel. Sim. Nas costas do Kahneman. Cruzamento estilo Soares. Olha lá. Tá? Então muita gente começou a pegar no pé do Gabriel Grando de novo. Já esquecendo que ele fez muitas defesas aí nesses últimos jogos que acabaram tirando o Grêmio ou de uma situação de empate ou até mesmo de derrota, né? E ontem ele tomou esse gol e eu também acho que era defensável. Acho que o Grando já fez defesas muito mais difíceis do que aquela ali. Muito mais, né? Ele, ó, de novo. Ele poderia ter ido na bola, mas eu acho que ele se enganou tão feio, tinha tanta confiança de que a bola não ia entrar. E o Kahneman né? também não foi, tá, Samuel? O capitão, o ídolo, a referência, o Kahneman também deixou o jogador de São Paulo pular sozinho. Enfim, o Grêmio está no 4º lugar, tem a semana de descanso e enfrenta o Flamengo no fim de semana do Rio de Janeiro. Olha que confronto. Joga hoje de noite, né? O Flamengo então dá para acompanhar e saber como é que vai encarar o que o Grêmio vai encarar. E depois dessa vitória de virada, o Renatão foi para a entrevista. O Renatão fala, a gente separa um trecho e reproduz agora aqui no Balanço Geral. Foi uma grande partida, né? De ambos os lados. Eu tenho visto vários jogos do Campeonato Brasileiro. Se não foi o melhor jogo, está entre os 3 melhores jogos do campeonato. O Grêmio buscando o gol desde o início do jogo, São Paulo também.
as duas equipes criando algumas situações. Mesmo no momento que nós estávamos melhor no primeiro tempo, nós tomamos o gol, mas a equipe não se abateu, continuou jogando, continuou colocando a bola no chão, buscando, criando, e conseguimos virar o jogo ainda no primeiro tempo contra um grande adversário. Então o Grêmio vai muito bem, obrigado. Boa noite. Quando ganha, ele fica impossível, né? Obrigado, tchau pra você. O torcedor adora isso aí, né, Samuel? É uma o torcedor graça, adora. Aí, Aqui, mas a gente colocou só um trecho, não tem como colocar toda a entrevista, mas ele largou mais umas diretas, né? De precisa, de um com velocidade. Ele tem largado. Eu posso te falar? Pra ele estar falando isso tantas vezes, é porque esse cara já está contratado. Agora, depois de ter dado aquela paulada na diretoria... Será que é combinado, não é? Agora ele tá dando um beijinho. Sabe aquela paulada que ele deu aquela vez, cobrando o público, que o Grêmio não ia pra lugar nenhum, não ia brigar por nada? Deu uma dentada estilo Soares e agora soprando pra passar a bola. Tá fazendo um carinho, entendeu? É isso? Claro. O Grêmio já deve estar com alguém encaminhado aí, Samuel. Não sei se é o Michael, que é o sonho do Renato, ou se é algum outro jogador. Mas alguém está vindo, senão ele não estaria falando isso toda hora e de forma repetida. Grêmio 2, São Paulo 1. O Grêmio vai bem, obrigado, como disse o técnico Renato Portaluppi. Meu recado agora é para você não entrar em bola dividida. Já está aqui na tela, né? Com a Solução Financeira, a vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Muito boa tarde para ti, Felipe. Boa tarde para você que está acompanhando aqui o esporte. Nesse segundo, olha só, vai começar a semana muito mais tranquilo, vai voltar a sorrir, porque o mês de junho recém começou, então tá na hora de você colocar as tuas dívidas em dia. Quite o teu financiamento pelo valor justo, meu amigo. Comprou um carro, pois pague por um. Por que você está pagando 2 ou 3 veículos? Ou se nem está conseguindo pagar, pior ainda, o banco está te ligando, te ameaçando, dizendo que vai levar o teu veículo embora. Solução Financeira não vai deixar. A gente vai te ajudar. Redução de até 70% e o melhor, garantido em contrato. Só a gente promete e cumpre isso. Antes de você tirar a foto do carnê e enviar para o WhatsApp, dá uma olhadinha nesse recado. Olá, eu sou Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira, eu estou aqui na Solução Financeira porque eu vim quitar minha dívida de 18 mil e graças a Deus conseguimos resolver a nossa situação por 2.500 e solucionamos o nosso problema, graças a Deus. Eu super indico Solução Financeira. Vem agora você para a Solução Financeira. Foram mais de 50 mil contratos reduzidos no ano de 2022 e agora vai ser o teu. Vem! Obrigado, Ana. O telefone está mais uma vez na tela, que é o 51 98324 7244. É a Solução Financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Sobre o Internacional, o Samuel, sabe, tem aquela história do copo, né? O copo meio cheio ou meio vazio. E aí? O Inter não perdeu mais uma. Então, para quem vinha de 6 sem ganhar, já são 4 sem perder. São 4 sem perder. Teve a eliminação pro América, mas o jogo foi vencido pelo Internacional. O desempenho nos 90 minutos, né? O Inter ganhou o jogo. E empatar com o Santos lá na Vila Belmiro, Samuel, se antes de começar o campeonato chegarem na Arena e no Beira-Rio, eu acho que o pessoal assina. Empate pode ser, tá bom. Nem vai jogar. Inter lá e Grêmio lá. Contra o Santos, vamos empatar? Tá bom. Tá bom, né? Empata, né? Tá bom, não significa que não possa vencer, mas é um jogo que historicamente é muito complicado para Grêmio e para Internacional. E o Inter foi até lá, e o Inter conseguiu sair na frente com o gol do Luiz Adriano, Samuel, com 1 minuto. O árbitro marcou impedimento, o bandeirinha marcou impedimento, e o árbitro de vídeo entrou em ação. E aí acabou validando o gol, ó. De fato, ó, fez o gesto do vídeo. Ficou uns 3 minutos parado o jogo para que o gol fosse devidamente, corretamente validado. Só que, Samuel, pouquinho tempo depois, o Johnny fez uma falta na frente da área. E aí, sabe a lei do ex, que é a mesma que o Reinaldo fez gol no São Paulo? O Lucas Lima, revelado pelo Inter, fez um gol no Inter. Um buraco ali também, né? Um buraco na barreira. Foi no canto do goleiro. E aí já começou muita gente a criticar o Keller também, tá? Porque foi no canto dele, por que isso, por que aquilo. Enfim, Samuel, os goleiros da dupla, se eles defendem, eles não fazem mais que a obrigação. E de certa forma, todos os goleiros são assim, né? Só que se o cara toma qualquer tipo de gol... uma profissão injusta. É ingrato, né? Ingrata, né? É ingrato. Olha lá, ó. Vai no canto dele, olha lá onde é que ele tá. Repara bem. Olha lá. Os jogadores dele se posicionaram na frente, né? Isso, olha lá. Repara de novo, ó. Aí no canto dele. E aí ele fica sem esse tempo de reação. Não posso dizer que foi uma falha, mas também acho que era defensável assim. Mas a barreira podia ser colocada um pouquinho mais pro lado, né?
É porque daí ele descobre, eles destapam o outro lado, né? Ele não consegue botar os 10 na Difícil enxergar barreira. atrás da barreira. É complicado, quer ver? Mas Olha vamos de lá, novo. Não vamos tirar o mérito de quem chutou também, né? Não. Quer ver? Olha lá, ó. E tem os jogadores do Santos na frente da barreira também. Fica olhando lá pra atrapalhar, ó. Estrategicamente. Tá vendo? E tem um do Inter agachado, ó. Evitando que ele cobre rasteirinha, que é o René. Olha lá. Atrás da barreira deitado, ó. Só que não adiantou, a gente tem que valorizar também, né? Tanto o Caleri do São Paulo quanto o Lucas Lima do Santos. Santos né? que não tá lá numa fase muito boa também, né? Não, o Santos não tá numa fase muito boa, tá meio que nem o Equipe Inter ali, ganhável, dando né? uma patinada. Bom, ganhável. se for falar dessa forma, os dois são ganháveis, né? Sim. O Inter também tá em busca de dias melhores, né? O Inter também tá em busca de dias melhores. E agora é o seguinte, Samuel. O Inter está em 13º, né, no Campeonato Brasileiro, tá? E o Grêmio tá em 4º. O que acontece essa semana, Samuel? O Inter tem, olha, uma final de campeonato quarta-feira. Se ganhar, garante de forma antecipada vaga na próxima fase da Libertadores. Quem diria o Inter tão criticado nessa sequência ruim de jogos, de atuações, até pouco tempo de resultados? O Inter garante presença com uma rodada de antecedência no mata-mata da Libertadores, nas oitavas de final. Mas é contra um time de tradição, né? Não é fácil, né? Então, mas, e tudo tem um mas nessa vida, se o Inter perder esse confronto de quarta-feira, Samuel, ele vai ficar fora da zona de classificação e vai ter que fazer uma guerra na última rodada. Vai depender de uma vitória, uma combinação de resultados. Vai ter que vencer o Independiente de Medellín aqui, em Porto Alegre, e vai ter que torcer por uma combinação de resultados ainda para passar de fase. Inter que joga fora, né? Inter joga fora, no Uruguai, quarta-feira contra o Nacional. Posso te falar também? O empatezinho abraça agora e volta, porque o Inter vai continuar entre os classificados. Sim. E aí decide aqui em casa e faz a parte dele contra o Independiente de Medellín e fica com a vaga. Se perder lá, Samuel, olha, vai ser um desespero na última rodada para conseguir a classificação. Mais alguma pergunta, algum questionamento sobre o Internacional ou paramos por aí? O Inter joga no meio da semana, o Grêmio só no final da semana, portanto. Isso. Né? E mais uma vez o segundo tempo foi todo dominado pelo adversário, tá? O Inter vem enfrentando problemas. Falta preparo físico, é isso? Tá faltando. É isso? Então joga, olha só, Samuel, vai jogar quarta e vai jogar fim de semana com o Vasco, o Campeonato Brasileiro. Aí depois para 11 dias. E é nisso que o Inter está apostando. Uma espécie de uma intertemporada. O Inter, numa intertemporada, talvez não os 11 dias, porque os jogadores podem ganhar uns 2, 3 dias de folga ali, mas certamente com o retorno do preparador físico Flávio de Oliveira, é nisso que o Inter vai apostar para o segundo semestre. Um time forte fisicamente, como foi ao longo do Campeonato Brasileiro do ano passado. O clássico de hoje à noite, então, são os adversários de Grêmio e Inter, são, né? Exatamente. Os próximos dois adversários. Dupla Grenal contra Vasco e contra Flamengo. O Grêmio contra o Flamengo lá no Rio e o Inter contra o Vasco aqui em Porto Alegre. Boa sorte, Gaúchos contra Cariocas na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Atenção, atenção, atenção. Ó o barulhinho. Você sabe qual é a custom mais econômica do mercado? É essa aqui, que está comigo no estúdio. É a Chopper Road 150. Uma moto que vai te surpreender. Ela vem com motor TSR, painel em LED, freio a disco com sistema CBS, tanque em formato de gota e faz uma média de consumo de 40 km por litro. E atenção, é a sua última oportunidade de levar a sua com uma super condição. De 14.999 por 12.999. E o emplacamento, você já sabe, né? Ó, é na faixa. Emplacamento grátis. Aproveite essa chance de 14.999 por 12.999. O emplacamento, ó, na faixa. É só na Suzuki Sun Motors. Na Avenida Ipiranga, 8049. Ou ainda na Avenida Ceará, 370. Suzuki Sun Motors é a sua concessionária Suzuki duas rodas. Está aqui mais uma vez e é bonita, viu, gente? O Samuel já quer voltar aqui, mas antes, o que o Mano Menezes falou sobre o empate colorado? Roda aí. Pelo contexto, levamos um saldo positivo. Que na medida em que você, mesmo vencendo em casa, não classifica como aconteceu no meio de semana, o jogo seguinte sempre tem um ingrediente que você precisa, num curto espaço de tempo, recuperar a moral dos jogadores, trabalhar essa parte anímica,
de confiança, que sempre fica abalada quando você não atinge o objetivo. Então, é exatamente por isso que levamos um saldo positivo. Bom, e o Mano falou mais ou menos o que a gente falou aqui, né? Tem que valorizar, tem que comemorar, o empate na Vila nunca é fácil e o Inter conseguiu empatar. O Inter já não é mais aquela tragédia, não tá bem ainda, mas tá tentando se levantar, né? Sabe qual vai conseguir. Sabe qual é um problema para quarta? O Nico Hernandes entrou muito bem e quarta ele tá suspenso, né? Ele não pode jogar, o zagueiro. E o Inter tá com uma dificuldade para ter um grupo para disputar todos os campeonatos. Agora saiu da Copa do Brasil, né? Exato. Mas ainda tem duas competições importantíssimas. Exato. Entra um, sai outro, um tá machucado, o outro bate a cabeça, o outro não sei o quê, o outro tá suspenso, um foi expulso. O Johnny foi convocado para a seleção dos Estados Unidos, o Inter conseguiu segurar. Ele vai jogar quarta-feira, mas depois ele já se apresenta para a seleção dos Estados Unidos, então vai ser mais um desfalque. O Johnny hoje é titular do Mano. Mas é assim, Samuel, é assim pro Inter, é assim pro Grêmio, é assim para todo mundo. Então a gente não pode, e os treinadores e os clubes não podem ficar lamentando. Tem que reforçar elenco, tem que qualificar, tem que ter bons atletas, valorizar a base, investir nesses jogadores e nessas circunstâncias, justamente fazer uso do banco de reservas, do cara que está na categoria de base esperando uma oportunidade, né, ganhando muito menos, esperando para aparecer, jogar num grande clube. Isso vale pro Grêmio e vale também pro Internacional. O que o Felipe disse, que o Grenal, em vez de derrubar o técnico, fortaleceu o time para os dois lados, né? O Inter se deu mal no Grenal, mas tá conseguindo se levantar devagarinho. É que muita gente, né, Samuel? E eu imaginava isso também, que fosse ser insustentável a permanência do Mano Menezes depois do Grenal. Não, e como tu disseste lá, ele se fortaleceu, né? Fortaleceu, ele saiu bem, ele saiu forte e depois ele não perdeu mais. Será que foi acertada a decisão de manter o Mano Menezes? Eu acho que sim. E só para fazer muita justiça também, né? Nós nunca aqui, Samuel, defendemos a saída do Mano. Nós falamos na saída do Mano por tudo que envolve o contexto do futebol e entendendo como funciona para um dirigente trocar um ou trocar 11, né? Só que naquele momento foi a escolha trocar preparador físico, foi a escolha trocar coordenador técnico, foi a escolha trocar executivo de futebol e permanecer com o Mano Menezes. E o Inter não perdeu mais. O Inter empatou, o Inter venceu, jogou mal, mas venceu. E dessa forma aí segue. Foi eliminado, é verdade, da Copa do Brasil, né? Mas acabou vencendo a partida. Mas foi eliminado naquela condição que nós comentamos aqui, né? Perdeu a primeira partida. Foi eliminado na primeira partida, né? Aqueles 2 gols de pênalti no fim do jogo lá foram realmente determinantes. Destruiu, quando o Inter estava numa fase muito pior. Exato. Agora está se levantando. Tomara que o técnico Mano Menezes, que eu gosto muito dele, um baita cara, tomara que ele consiga devolver ao Inter o patamar que o Internacional precisa. Samuel, e a corrida, gosta ou não gosta, hein? Acompanhou alguma coisa? Quando é que vamos fazer um desafio de novo nós aí, Tio? Vai ter? Vai ter? Vamos ou não vamos? Vamos fazer eu, tu, o Rayan. Isso. Vamos fazer, a gente vai fazer o que esses caras fizeram, sozinhos. Nós vamos fazer em 8. A maratona? Quantos quilômetros são a maratona? 42 e um pouco lá. Tem uns quebrados ainda, não são só 42 quilômetros. Eu sou o quebrado. Não, nós temos que dividir em 8. Vai ser um octeto. Nós vamos fazer os 42 e tanto. Que vergonha. Entre 8. 8 pessoas para correr 40 quilômetros. Quer fazer sozinho? Não, mas é que... Não, a inscrição do Samuel é idade, 5.200 para cada um, é isso? 5 km e 200 metros. 5 km e 250 metros. Entendeu? Tá, esse tu faz, né? Não, 5 km, tranquilo. Gente, pra quem não acompanhou, tá? Teve a meia maratona e a rústica no sábado, a meia maratona 21 km e uns quebradinhos, a rústica 7 km e no domingo teve a maratona inteira, tá? Um queniano e uma brasileira foram os campeões da 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Eles correram o percurso de 42 quilômetros pelas ruas da capital neste domingo. No masculino, a vitória foi de Vestus Chegói, que concluiu a prova em 2 horas, 15 minutos e 29 segundos. Samuel, se a gente faz uma prova dessa, eu e tu, no mínimo 4 horas. O cara fez em 2 horas e 15. 2 horas e 15, 42 quilômetros? Na categoria feminina... Faz a conta aí, Mamal. Quantos quilômetros por hora ele correu? Tem que pegar uma calculadora aí. Mamal já se perdeu. Na categoria feminina, a paranaense Marley Eunice Willers, moradora de Mororeuter, aqui na Serra. Morreuter. Morreuter. Tá bom. Foi a vencedora. Ela realizou a prova em 2 horas, 40 minutos e 29 segundos. A Maratona de Porto Alegre reuniu 16 mil competidores em atividades neste fim de semana. No total, o evento distribuiu cerca de R$180 mil
em premiações. Como a cidade ganha com isso, hein? Turismo, tudo, né, Samuel? As pessoas vieram para cá, se hospedaram, se alimentaram, conheceram, vão contar para os outros. E levam uma imagem muito positiva, né? Porque não estava frio, estava muito bom para fazer um exercício nesse fim de semana. E a nossa orla maravilhosa, né? Aquela região toda por onde eles passaram, revitalizada. A largada e a chegada foram ali, ó, em frente ao Barra. Isso. Sábado eu tive lá, tá? Não para correr, para fazer matéria. A corrida nós vamos fazer a de julho, que vai ter agora, depois a gente fala mais pra galera aqui que tá nos acompanhando aqui no Balanço. Muito bem. Parabéns aos vencedores. Fazer então, um time bom, né? Aos competidores, parabéns. Todo mundo que competiu é um vencedor. Fazer um time bom, é eu, tu, Vitor, Rayan, e o time Vivian, bom. Ney, o João. O João correu correu os 42 da maratona. Ah, nosso auxiliar aqui, o João. Vamos botar ele pra fazer metade dessa octeto e a gente divide o resto entre os 7 que vão sobrar. Parabéns, João, tu é fera em 40 quilômetros, o cara é fera. 42. 42 quilômetros. E a Vivian correu os 21 no sábado, parabéns também. Samuel, não é fácil, Samuel. Não é fácil, Samuel. Tem que ter muito preparo. Olha... Parabéns aos envolvidos. Exatamente. Feito, meu amigo. Valeu. Até amanhã. Boa semana a todos.